Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, hoje, quarta-feira da Semana Santa, eu quero contemplar com você o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou, para preparar a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um tempo começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, esse evangelho é muito comprometedor em nossos dias. Porque hoje também, vamos já pensando, já meditando, que hoje também é o último dia da Quaresma. Para nós prepararmos para adentrar ao Tríduo Pascal, que se realizará na quinta-feira, continua na sexta e vai terminar no sábado, que é a Vigília Pascal. Pois nesse tempo de conversão, meus irmãos e minhas irmãs, refletimos sobre o destino de Judas, um dos escolhidos que terminou sua jornada na traição e no fracasso. Pela ganância de dinheiro, pelo ódio que tinha. E Judas conviveu sim com Jesus. Ele sabia o cheiro de Jesus, sabia as roupas que Jesus usava, sabia as palavras de Jesus. Ele fazia tudo porque ele convivia com o Mestre. Mas a ganância tomou conta do seu coração. A ganância ao dinheiro. Como diz na Escritura, agora no final, é bem melhor que este não tivesse nascido. Bem melhor seria. Pois, meus irmãos, Judas, um amado e eleito, caiu em uma armadilha do orgulho e da presunção, semelhante à tentação no jardim do Éden, onde o diabo prometeu a Adão e Eva que seriam como deuses. Da mesma forma, Judas, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, pode ter se sentido atraído por Jesus. Às vezes, em nossa vida, podemos às vezes ser atraídos por algumas pessoas, ou até mesmo pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu da minha oração? Então se ele esqueceu, eu não vou mais segui-lo. Não, porque lembre-se bem, se a sua oração não está sendo atendida agora, é porque o seu pedido está sendo caprichado.
Porque o que demora, meus irmãos e minhas irmãs, na oração, seu pedido vai se tornar perfeito em breve, vai se realizar na forma certa e no horário certo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no entanto, essa traição de Judas revela a luta contra a vontade de Deus e o desejo de controlar o destino. Judas foi escolhido. Na verdade, Judas não era às vezes muito bem para ser Judas, mas ele foi traído. Jesus foi traído por Judas por causa disso, para a nossa salvação. Mas como eu disse no dia de ontem, Judas poderia ter se convertido depois. Judas poderia, mas depois, como diz, ele suicidou-se. Que dureza, que dureza. Pensar nisso, trair o Filho do Homem por dinheiro, que dureza. Assim, que possamos renunciar, meus irmãos, ao nosso ego e às nossas próprias vontades. Porque neste dia, devemos, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, neste dia de hoje, neste evangelho de hoje, devemos examinar nossos corações e reconhecer nossas próprias 30 moedas. Devemos reconhecer nossas 30 moedas, pois aquilo que nos leva a atrair os ensinamentos de Cristo. Quais são as moedas da nossa vida que nos leva a atrair os ensinamentos de Cristo? Devemos nos perguntar sempre se estamos tomando conta contra os outros ou se estamos nos alimentando de desejos ou obsessões que nos afastam de Deus. Devemos sempre nos perguntar isso todos os dias. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou será que eu estou me afastando cada vez mais dele? Porque assim, perto de Deus, eu devo sempre, nós cristãos, todo o mundo deve buscar verdadeiramente a conversão e a proximidade com Cristo, para que possamos seguir o exemplo do amor e a doação de Jesus, deixando que Deus, o nosso Senhor, seja o Senhor de nossas vidas. Então vamos fazer esse exercício todos os dias, meditando cada dia o que me trai, o que são essas 30 moedas que me tira da presença de Deus. O que são? Eu devo meditar todos os dias. Meditando esse evangelho e pondo em prática, você verdadeiramente se torna uma pessoa melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.